o mistério do livre-arbítrio. Então, por favor, abra sua Bíblia para que nós possamos conferir coisas espirituais com espirituais. Porque tudo que eu falo aqui nos meus vídeos está na palavra, está na Bíblia. Então, você pode conferir o que eu estou falando pela tua Bíblia. Então, é importante você abrir a sua Bíblia ao assistir esse vídeo. Tá bom? Aqui eu não prego igreja, nenhum dos meus vídeos, não prego igreja, denominação. Eu prego apenas a palavra da verdade. Tá? Quem achar que é ou não é, eu não tô aqui para discutir a palavra de Deus, tá? Muito menos religião. Não quero nem ouvir falar em religião, porque a religião é que leva as pessoas à falta de conhecimento. Então, o que é ser livre? Livre é ter o poder de decidir e de agir por si mesmo. Ser livre é ser independente. E o que é arbítrio? É a resolução que depende só da vontade. Ou seja, ter livre arbítrio é ter poder sobre a sua vontade. Eu quero fazer e faço mesmo e acabou. Mas não é o que a Bíblia diz, que nós temos livre-arbítrio. Em Provérbios 16, no capítulo 16, versículo 9, diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, a Bíblia está dizendo que nós, seres humanos, planejamos a nossa vida, tá? Mas o próprio Deus é que nos vai dirigir. É por isso que muita gente faz planos e não dá certo. Porque Deus, ele é que sabe o que é melhor para mim e para você. Então, nesse versículo, começamos a perceber que o homem não tem livre arbítrio. A partir do momento de que quem dirige os seus passos é o próprio Deus. Então, livre não tem. Mas vamos ver o que é soberania, né? Por que Deus é quem dirige os passos? Porque Ele é soberano. E o que é soberania? Soberania é a propriedade que tem um Estado de ser uma ordem suprema, que não deve a sua validade a nenhuma outra ordem superior. Ele é supremo, ele é o máximo, ele é o topo. Acima dele não tem mais nada nem ninguém. No livro de Isaías, no capítulo 46, no versículo 10, o próprio Deus disse que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Se Deus está dizendo que vai fazer toda a vontade dele, é a vontade dele. Ele é soberano. Não é a vontade do homem, é a vontade dele. O homem é criação dele. O homem é submisso a ele. Quer queira, quer não. Está escrito. No livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 24, está escrito assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Ou seja, se Deus é quem dirige os meus passos, como é que eu vou entender o meu caminho? Eu até penso assim,
Se nós planejamos alguma coisa e queremos muito, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas se não for, não acontece. Nós não temos livre arbítrio. No livro de Jeremias, no capítulo 10, versículo 23, está escrito assim: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Repetindo, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Porque tudo depende de Deus. Nós não temos livre arbítrio. Nós temos arbítrio. Por que arbítrio? Porque a gente pode se mover, a gente pode tomar água, não tomar, comer alguma coisa, não comer, estudar, não estudar, fazer isso, aquilo, a gente pode. Mas livre arbítrio nós não temos, porque a gente só faz até onde Deus quer. Quando Ele não quer, não se faz mais nada. Paulo afirma na carta a Filipenses, no capítulo 2, do versículo 13, o seguinte: Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Ou seja, Deus coloca em nós a vontade, o desejo, e Ele é quem realiza. Ele é quem coloca em nós o querer e o realizar. Então, não sou eu quem tenho livre arbítrio para realizar alguma coisa. O livre arbítrio pertence a Deus e não ao homem. Como muita gente diz aí, não, eu tenho livre arbítrio para fazer o que quiser. Tem não, meu amor, tem não. Mas não tem mesmo. O teu arbítrio termina aonde o livre arbítrio de Deus inicia. Quando Deus diz assim, basta, você só vem até aqui, você só vai até ali. Não adianta. Até o que pensamos, quem determina é o próprio Deus. E Paulo mais uma vez afirma na segunda epístola de Coríntios, no capítulo 3, versículo 5. O que pensamos não vem de nós, porque a nossa suficiência vem de Deus. Você imagine se a nossa suficiência viesse de nós mesmos, né? Ia ser um desastre geral no mundo inteiro. Então, não adianta, tem gente até que diz, não, mas eu não sou marionete na mão de Deus, não. Pois eu sou marionete na mão de Deus. Eu faço questão de ser marionete na mão de Deus. Porque Deus é quem determina a minha vida, o meu ser. Eu amo saber que é Deus que fica manipulando todos os meus passos. Amo saber disso. Nesse versículo, Paulo fala do arbítrio do homem e não o livre-arbítrio, né? Então, na primeira epístola de Coríntios, capítulo 7, versículo 37, Paulo diz assim, todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio. Ele não falou em livre-arbítrio, ele falou tendo domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha bem fará. Ou seja, eu tenho arbítrio para criar minha filha, fazer o possível, que hoje em dia nesse mundo é muito difícil. Mas eu posso determinar, dizer, olha, você só vai namorar para casar e conservar ela virgem. Isso é um exemplo bíblico, um exemplo de Paulo. Então eu tenho o arbítrio de escolher.
Perfeito. Mas se tiver determinado para ela casar com alguém e ter relações sexuais antes de casar, já casar grávida, por exemplo, se for a vontade de Deus, vai acontecer. Por quê? Porque eu não tenho livre-arbítrio de escolher e determinar. Minha filha só vai casar se for virgem. Então, nesse versículo, o apóstolo Paulo fala acerca da nossa vida secular e não da nossa vida espiritual. Até porque Deus não vai estar toda hora dizendo que nós devemos ou não fazer. Por isso ele nos deu o arbítrio para vivermos. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito a palavra livre-arbítrio. Não tem na Bíblia. Nós temos arbítrio para viver. Mas livre-arbítrio nós não temos. O arbítrio do homem, ele termina quando entra em ação o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Aí, por exemplo, eu digo, eu hoje vou viajar. Eu vou para o Rio de Janeiro, vou pegar um avião aqui, eu vou para o Rio de Janeiro. Mas Deus sabe tudo o que vai acontecer, né? Porque tudo está sob o domínio dele. Aquele avião vai explodir no ar. Deus não permite que você viaje, né? Se for da vontade dele, que você não morra naquele dia. Então você não teve livre-arbítrio de viajar. Você fez os planos de ir, mas Deus não permitiu. Ou seja, o seu livre-arbítrio não existiu. Então, Deus afirma também no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 11, que assim será a minha palavra que sair da minha boca. Isso é o próprio Deus dizendo. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, Deus está dizendo que o que Ele diz, que o que Ele determina, não vai deixar de ser cumprido. Porque quando Ele determina uma coisa, aquilo ali vai fazer o que Ele quer. E vai prosperar naquilo que Ele quis que prosperasse. Então, Jesus ensinando aos discípulos, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 36, diz assim: nem jurarás pela tua boca, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Gente, nós não temos poder de nada. Diante de Deus, nós não temos poder para nada. Se Ele quiser agora, Ele manda um terremoto, acaba com tudo. Se Ele quiser agora, Ele manda um vulcão derramar lava para todo lado e acabar com a cidade inteira. Se Deus quiser, Ele manda uma pandemia, feito a Covid-19. Ou vocês acham que essa Covid-19 foi o homem que quis e aconteceu? Foi não. A Covid-19 foi uma praga que Deus mandou. Só não percebe isso quem não vive uma vida espiritual. Porque quem vive uma vida espiritual sabe disso. Uma praga enviada por Deus. Não tem esse lance de dizer, não, mas Deus não faria isso não, porque Deus é bonzinho, porque Deus, Ele é excelente, Ele é bondosíssimo, mas antes de tudo Ele é justo. E a terra está precisando mais do que isso. Nós estamos precisando muito mais do que isso. Ele está sendo muito misericordioso conosco. Então, não adianta ficar inventando, não porque foi a esquerda, não porque foi a direita, não porque foi fulano, foi assim. Não foi. A Covid-19
foi enviada por Deus. Foi uma praga, como ele mandou para o Egito, na época de Faraó. Agora, usou quem? Usou pessoas do mal para trazer isso para cá. Porque Deus jamais ele usará um filho dele para fazer essas barbeiragens que só um imundo faz. Né? Então, Jesus, ele ensinando aos discípulos, né? Ele disse que não pode tornares um cabelo branco ou preto. Então, nós não temos esse poder. Nós não podemos fazer nada. Então, onde é que está o livre-arbítrio do homem? Aí, porque eu não consigo encontrar. Né? E no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 1 ao 22, esse livro, esse versículo, esse capítulo, ele conta a história do chamamento de Paulo, do chamado de Paulo para ser pregador a gentios. Jesus chamou a atenção de Paulo, Jesus derrubou ele do cavalo, cegou Paulo, depois foi que ele devolveu a visão a Paulo e disse que escolheu ele para ele pregar aos gentios. Então, qual foi o livre-arbítrio de Paulo quando Jesus o chamou para pregar o evangelho da graça? Porque ele foi o apóstolo que Deus mandou para pregar a graça aos gentios. Paulo era um perseguidor do povo de Deus. Qual foi o livre-arbítrio que Paulo teve de dizer: não, eu quero matar o povo, eu quero matar os seguidores de Cristo? Qual foi? Não teve livre-arbítrio. Ele teve que levantar e pregar aos gentios. Já no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 31, está escrito: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Quem foi que escutou isso? Maria. Qual foi o livre-arbítrio que Maria teve quando Deus mandou o anjo avisá-la que ela iria conceber um filho? E ainda por cima disse: o nome dele vai ser Jesus. Emmanuel, Deus conosco. Que livre-arbítrio Maria teve? Nenhum. Nós não temos livre-arbítrio. Vamos lembrar que todas essas palavras são para os filhos de Deus. Tudo isso que nós vimos agora nesse vídeo, essas palavras são para os filhos de Deus, os filhos da obediência. Porque os filhos de Deus um dia irão entender toda a palavra. Vão entender verdadeiramente o mistério Cristo. Porque as pessoas não conhecem Jesus. As pessoas não conhecem a realidade daquele sacrifício na cruz que Jesus fez. As pessoas só sabem que ele morreu, que ele apanhou muito, que ele se sacrificou, mas não sabem a verdadeira razão, o verdadeiro motivo. E os filhos da desobediência, eles nunca vão entender estes mistérios. Porque está escrito no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 11 ao 14. Porque a vós, Jesus falando, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhes é dado. Quem é eles? O filho da desobediência. O filho do maligno. Por isso lhes fala, Jesus diz, por isso eu lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem. E ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías.
no capítulo 6, no versículo 9 e 10, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque a graça de Deus foi dada para os filhos de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: aprendem, mas jamais chegarão ao conhecimento da verdade. Os filhos do inimigo, eles podem até ser um pastor dentro da igreja. Pode, por que não? Pode. Eles podem estudar a palavra, ter uma boa oratória, né? Vai para cima do altar e fala da palavra de Deus, prega, certo? Só que ele não vive, ele não obedece, porque ele é o filho do maligno, ele é o filho da desobediência. Então, o ensino do livre-arbítrio nada mais é que o inimigo tentando ofuscar a soberania de Deus. Porque a partir do momento em que o homem crê no livre-arbítrio, automaticamente ele está dizendo que quem decide é ele e não Deus. Por isso, eu sempre lembro em todos os meus vídeos, aí eu acho que quem já assistiu a algum outro vídeo meu, sabe que eu sempre lembro o versículo, o livro de Oséias, no capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, nem todo aquele que abrir a boca e dizer Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitas vezes um pastor está ali em cima do altar, pregando, mas fora do altar ali só Jesus sabe a vida que ele leva. Então, quem é de Deus, ouve a voz dele e obedece. Tem muitas igrejas que ensinam que nós temos que levantar a mão para aceitar Jesus. Oi. Levantar a mão para aceitar Jesus está dizendo que eu tenho livre arbítrio para aceitá-lo ou não. Balela. Isso não existe. Jesus jamais vai chegar para um filho seu e dizer: me aceite. Ele é soberano, ele chama na hora que ele quer. E a pessoa não resiste. Então, o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E só as ovelhas do Senhor Jesus têm os ouvidos sensíveis à voz do seu pastor Jesus. Pai amado e bendito, soberano Deus, eu te agradeço, Senhor, por teres me escolhido. Te agradeço porque tornaste os meus ouvidos sensíveis à tua voz. Te agradeço por fazer parte dos teus planos, Senhor. Tu és a minha rocha, sei que estou na palma das tuas mãos e que ninguém me arrebatará, Senhor. Ó Senhor, te peço em nome de Jesus para iluminares os olhos do coração dessa pessoa que nesta hora está vendo esse vídeo. E ela ainda não tivesse, se ela ainda não tiver sido cortada pela tua graça, Senhor, que ao terminar de ler esta mensagem, passe a viver em novidade de vida e venha ter a felicidade dada por ti. Que encontre em ti o equilíbrio. Dá-lhe, Senhor, a saúde perfeita, a libertação do seu lar. Realiza, Senhor, todos os desejos do seu coração e em tudo que ela tocar, venha a prosperar. E aquela que já é cortada pela graça, Senhor, que o Senhor continue usando-a para levar esta palavra maravilhosa, restaurando vidas. Só é feliz de verdade quem entende o teu sacrifício na cruz, Jesus. Que o Senhor Jesus e as doces consolações do seu Santo Espírito sejam eternos e permanentes em nossa vida. Amém? Senhor, a felicidade dos teus filhos está em ti, Jesus. E por mais que as tribulações venham, sabemos que de ti virá o livramento, porque nada somos sem a tua mão para nos dar a vitória. Te amo, Jesus. Sou feliz por depender de ti. Amém? Graça e paz e até o próximo vídeo.